Graça e paz. Que bom poder estar aqui para preparar professores para a escola bíblica dominical. Estamos estudando 1 Coríntios, estamos na sexta lição, onde nós estaremos estudando o capítulo 10 e o capítulo 11. O nosso tema é liberdade cristã. Liberdade cristã. Certo? Mas antes de falar sobre o texto, logo que comecei o meu ministério, eu tive um mentor chamado Pastor Kiff. Esse era um pastor do país de Gales, que trabalhava na cidade de Santo Antônio da Platina, onde fui trabalhar. Eu fui dar uma aula de escola bíblica dominical e ele falou para mim: Rui, quando você for dar aula de escola bíblica dominical, não fica usando a revista. Ou se você for usar a revista, coloca a revista na Bíblia, e estude com os alunos. Então, a importância de quando a gente estiver dando aula, a gente não ficar com a revista na mão, mas nós ficarmos com a Bíblia na mão. É muito importante isso, o estudo da palavra de Deus. Deve estudar com a Bíblia na mão. É estudo bíblico. A revista ela nos ajuda, mas ela não deve ser o centro. Nossa preocupação é a Bíblia e os textos da Bíblia. Tanto é que nós estamos fazendo uma prática, de colocar leitura diária, para que os alunos estudem a leitura diária, se o professor se prepare para a aula. Então hoje a gente vai estar sobre esse tema, liberdade cristã. Dois versículos aqui muito importantes para o nosso estudo, porque o tempo não dá para a gente ler todo o capítulo 11, o capítulo 10 e o capítulo 11. Mas tem versículo aqui que são versículos-chave. Tanto o versículo chaves, tanto o versículo 11 como o versículo 23 do capítulo 10. O capítulo 11 diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritos para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Então, tudo que aconteceu com o povo de Deus no deserto, tudo que aconteceu com o povo de Deus quando tomaram posse da terra de Canaã, e depois a história do povo de Deus, isso é escrito para a lição. Isso o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Então, tudo está escrito para a nossa orientação. Isso para que a gente acerte no que eles acertaram e que nós não venhamos errar aonde eles erraram. Se hoje nós temos a graça, nós temos a salvação, certo? E nós temos a liberdade cristã. Se não devemos ser julgados, mas hoje nós somos chamados à liberdade, certo? E quando a gente fala liberdade, a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. Muitas vezes nós vemos essa confusão entre liberdade e libertinagem. Então, o que é libertinagem? Olhando no dicionário, diz que libertinagem é licenciosidade de costumes, conduta de pessoa que se entrega à imoralidade e prazeres sexuais. Que vive dirigida para dar prazer ou alegrar aquilo que lhe dá prazer. Vive pelas suas paixões. Então isso é libertinagem, certo? E o Senhor nos chama e nos salvou para a liberdade cristã. Tanto é que no versículo 23 do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, como dizer, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então eu sou livre para dizer sim, eu sou livre para dizer não. Eu sou livre para fazer as coisas que edificam.
e eu sou livre para dizer não às coisas que não edificam. Né? Isso é maravilhoso quando a gente vê, logo no início de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz, né, que nós temos a mente de Cristo. Então nós temos a nossa mente e nós temos a mente de Cristo. Então, maravilhoso é quando nós não somos dirigidos pela nossa mente, mas nós somos dirigidos pela mente de Jesus Cristo, que nos leva a fazer coisas que edificam. Mas então nós devemos usar a nossa liberdade, certo, para o domínio próprio. Devemos usar a nossa liberdade para não fazer ou nos inclinarmos às paixões. Não é isso que fizeram os nossos pais no deserto, ou fizeram o povo de Deus na terra de Israel. Certo? Como ele coloca aqui, não tentar a Cristo, como alguns israelitas fizeram. Se nós não devemos cobiçar o que eles cobiçaram, porque aquilo que eles cobiçaram levaram eles à morte. Então, o apóstolo Paulo está falando, então, como que nós devemos viver e não cobiçar o que os nossos pais cobiçaram no deserto. Isso ele coloca que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Isso ele coloca também para nós, isso no capítulo 11, a respeito, como que as mulheres devem se portar na igreja. E também no capítulo 11 ele fala a respeito da ceia do Senhor. Como que deve ser a ceia do Senhor. Então vamos aqui por partes, Primeiramente no capítulo 10, não tentar Cristo como alguns israelitas fizeram, ou cobiçar o que eles cobiçaram. Então no versículo 7 do capítulo 10 nós encontramos que eles se prostraram diante de ídolos, fizeram ídolos para si e festejaram esses ídolos. Então nós temos a questão da idolatria. Não é isso que eles permitiram a idolatria. Como diz aqui no versículo, não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para folgar. Isso, a idolatria é combatida tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Isso, a idolatria é fazer alguma coisa e atribuir poder a essa coisa. Isso podendo ser a imagem de homem, podendo ser a imagem de animais, ou figuras que as pessoas colocam, como o povo de Israel, lá no deserto, fez aquele bezerro de ouro, dizendo que quem tinha tirado eles da terra do Egito foi aquele bezerro de ouro. Então, a idolatria, isso, lá quando a gente abre a Bíblia, nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, não se prostrará diante dela, não a servirás, certo? E então ali, falando sobre que Deus ele castiga a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira ou quarta geração daqueles que lhe aborrecem, e abençoa até 1000 daqueles que lhe são fiéis. Então a idolatria, isso, o que é idolatria? No versículo 20 do capítulo 10, o apóstolo Paulo diz, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam a ídolos, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com demônios. Então a idolatria nos leva a adorar demônios. E os demônios estão por trás desses objetos da idolatria. Por isso que o Senhor diz para que o seu povo não fazer ídolos para si, ou se prostrar, ou servir esses ídolos. Mudar a glória de Deus, incorruptível, a imagem e semelhança de homem corruptível. Em vez de adorar o Criador, adorar criatura. E a idolatria, então no versículo 8, diz que o povo se prostituiu. Como diz, deixaram Deus e se venderam
a deuses falsos. Então aqui a gente tem a prostituição espiritual. Não faça o que os vossos pais, os israelitas fizeram no deserto, no versículo 10, questão da murmuração. Se eles murmuraram no deserto, eles murmuraram quando estavam para entrar na terra prometida, eles murmuraram, se muitos ficaram no deserto e morreram no deserto, e não tomaram posse por causa da murmuração. Se confiança, se cada um não pense além do que convém, certo? Ele diz aqui, você que está, ou alguém que está em pé, ou que pensa que está em pé, cuidado, que não caia. Então a nossa dependência deve estar totalmente em Deus. Realmente, gente, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Aqui entra o domínio próprio, aqui entra a mente de Cristo. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo convém. Certo? Tem coisas que eu posso dizer com toda certeza sim, e tem coisas que com toda certeza eu posso dizer não. Nem todas convêm. Se ele vai orientando aqui que não devemos buscar interesse próprio, no versículo 24, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outrem. Então, uma vez que nós fazemos parte do corpo de Cristo, eu tenho responsabilidade para com o outro e não devo estar procurando interesse próprio. A respeito do alimento, eu falei sobre idolatria, mas o que Paulo orienta, quando você for no mercado, compre tudo que tiver ali no mercado sem perguntar nada, se foi sacrificado a ídolos, o que o dono da banca crê, certo? Pode comprar, mas compra tudo, porque você vai estar levando para sua casa, você vai estar orando, santificando, e você pode se alimentar, certo? Mas se alguém falar para você, olha, o que você está comprando aí foi sacrificado a ídolo, então, pela consciência dele, não compre. Isso porque ninguém vive para si. Se nós tivemos aqui mesmo, há pouco tempo, uma lista, de alimento que a gente não podia comprar, se eu não me engano, era o Omo, o Ariel, maionésia, Helmas, e tantas coisas, que não compre, porque isso foi dedicado ao diabo. Certo? Então o que Paulo está dizendo aqui, olha, pode comprar, ora, santifica, Se o Senhor santifica, então todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Se alguém idólatra te convidar para comer, vá, coma, mas tudo que ele servir. Mas se acaso ele fala, olha, isso que você vai estar comendo foi dedicado a ídolo, não coma, não por causa de você, mas pela consciência daquela pessoa que o advertiu, porque ele está vendo se você vai comer ou não. Então ninguém deve viver para si. Se no verso 32 fala a respeito que tudo que você vai fazer, comer, ou falar, ou pensar, tudo que você fizer deve ser para a glória de Deus. Então tudo aquilo que nós formos fazer e o nome do Senhor possa ser glorificado, vamos estar fazendo. Se você pode estar agradecendo a Deus e glorificando o nome de Deus, e tudo que nós devemos fazer deve ser para a glória de Deus. Nós temos aqui agora, no capítulo 11, que é muito combatido, esse texto, a respeito da orientação às mulheres. Então aqui, gente, o que nós precisamos ver é que a palavra de Deus foi escrita num contexto histórico. Isso, alguns anos atrás, os homens usavam chapéu. Se para os idosos, para as pessoas de 80 anos atrás, isso era uma coisa desonrosa, você entrar dentro de uma casa e não tirar o chapéu. Então, era algo criticado. Tanto é que hoje, quando as pessoas veem um jovem entrando numa igreja com um boné,
Né? Isso, para o idoso, aquilo é uma afronta, né? Isso porque é um sinal de falta de respeito. E hoje, usar o boné ou não usar o boné, ou entrar de boné dentro da igreja, ou sair, ou em qualquer lugar, não tem a conotação que tinha antigamente na questão da cobertura, né? Isso do chapéu que o homem usava. Também, no tempo do apóstolo Paulo, né, essas mulheres usavam cabelo longos e usavam véu, mas não usavam véu só na reunião do templo. Né, isso usava em todos os lugares. Porque a mulher que não usasse véu ou que tivesse cabelo curto denotava que aquela era a mulher do mundo, era uma mulher mundana. Certo? Então a gente tem que ver esse contexto histórico. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente deve pegar o princípio. E não ficar discutindo se usa véu, se não usa véu, se corta cabelo ou não corta cabelo. Não é isso? Porque isso aí é apenas um detalhe, mas a gente deve pegar aqui o princípio. Não é isso que o apóstolo Paulo coloca. Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão é o cabeça de toda a mulher. Né? Se ele coloca, o homem foi feito para ser o cabeça, certo? A mulher, ela foi feita. Não é isso porque diz a palavra de Deus que não é bom que o homem esteja só. Falei uma companheira idônea, uma companheira que vai estar ao lado dele, não é isso para poder abençoá-lo. Não é isso nessa ordem que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, da família. Então isso aqui é um desempenho de papéis. Não é isso que cada um deve desempenhar o seu papel com amor, um servindo ao outro, como nós vemos no capítulo 11, versículo 11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão, no Senhor. Então, para o Senhor, não há distinção, certo? Mas ele coloca aqui que o esposo foi feito para ser o cabeça da casa, para abençoar a sua família. Não é essa companheira, ela foi criada para ser ajudadora. Não é isso, tanto o homem precisa da mulher, como a mulher precisa do homem. Não é isso, mas cada um desempenhando o seu papel. Então, o que Paulo está colocando aqui é justamente isto. Não é isso, como que a mulher deve se portar na igreja e como o homem deve se portar na igreja. Como deve ser o relacionamento, né? E aqui já tem um avanço muito grande, porque antes a mulher não podia nem entrar no templo. Aqui ela já pode entrar com a cabeça coberta, orar e conversar com Deus. Nesse Paulo, então, avançando a respeito da ceia do Senhor. Isso, o que acontecia no tempo de Paulo pode acontecer nos nossos dias. Isso, quando as pessoas se reúnem para uma ceia, isso o que Paulo coloca aqui, ó, que vocês estão, a ceia que vocês estão fazendo aí, não é a ceia do Senhor. E nem fazendo o que o Senhor orientou. Isso porque o momento da ceia era o momento que a igreja se reunia. Isso todos levavam o alimento. Isso hoje a gente pode dizer que era uma junta-panela, né? Que cada um levava a sua porção. Era feita uma mesa comum e todos ali partilhavam daquele alimento. Mas com o passar do tempo, aquelas pessoas que levavam uma comida melhor ou de qualidade, eles logo comiam e ajuntavam com os seus, né? E aqueles pobres ficavam ali com fome. E aquelas pessoas comiam rapidamente a comida e bebiam, e muitos se embriagavam, e outros ali saíam com fome. E Paulo está falando, olha, não foi isso que Jesus Cristo ensinou. Certo? O que nós devemos é repartir o pão. O que nós devemos é abençoar o irmão. Então a mesa, uma vez posta, todos podem se alimentar dessa mesa. Então é um servindo ao outro, de tal maneira que todos sejam saciados nas suas necessidades, não só necessidades físicas, mas também na comunhão. Como devia ser triste aquela pessoa que via tanta comida boa e as pessoas se faziam o seu grupinho e comia aquela comida e deixava aquela pessoa só olhando.
né, se não participando ou partilhando daquilo que ela levou. Então, o que o apóstolo Paulo mostra a respeito da ceia, que a ceia é aquele momento de comunhão, né, um abençoar a vida do outro, um servir ao outro, não viver para si. E do versículo 23 em diante, então ele começa a falar, né, como que deve ser a ceia do Senhor. Né, qual é o motivo da ceia do Senhor? Porque muitas vezes as pessoas perdem a razão e o motivo. Né, o ato passa a ser um fim em si mesmo, enquanto a ceia é algo para lembrar da morte de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo. E quem está participando desse momento da ceia deve fazer um autoexame. Deve fazer um autoexame. Confessar os seus pecados. Certo? Receber o perdão. E ali, então, participar da mesa do Senhor. E cada vez que participamos dessa mesa, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Que nós possamos usar a liberdade, mas não com libertinagem. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Não é isso que nós não venhamos cometer os mesmos erros que os israelitas cometeram lá no deserto, e ficaram no deserto. Mas que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, servir ao Senhor de toda a nossa alma, somente a Ele. Não é isso que nós não venhamos nos prostituir. Não é isso com outros deuses ou com deuses falsos. Quando a gente tem o Deus verdadeiro, certo? Que nós possamos depender única e exclusivamente dele. Sabendo que todas as coisas são lícitas, mas eu não vou buscar o meu próprio interesse. Eu vou viver para servir o meu irmão e para abençoar o meu irmão. Tudo eu posso comer. Tudo eu posso comer. Mas se alguma coisa que eu for fazer vai escandalizar alguém ou vai prejudicar a vida de alguém, um fraco na fé, eu prefiro não comer. Não é se tudo que nós fizermos, que nós possamos fazer para a glória de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo deu uma orientação. Que a gente não fique questionando, corta cabelo ou não corta cabelo, usa véu ou não usa véu. Mas que a gente possa pegar aqui o princípio. Nesse que o homem é o cabeça do lar. A mulher, ela foi criada para ser auxiliadora idônea. Não é ser pisada pelo homem, mas ser uma auxiliadora. O homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Ninguém é maior, mas nós somos feitos para servir um ao outro. Nesse quanto à ceia, que quando nós tivermos o nosso ajuntamento, ágape, que haja-se realmente um repartir do pão. Que ninguém guarde o melhor para levar depois para casa. Que ninguém se reúna num grupinho de pessoas amigas e deixa o pobre ali só olhando, se não participando ou tendo a comunhão com aquilo que você levou. Que nós possamos ter uma mesa comum, uma vida comum, suprindo a necessidade uns dos outros. E que dia a dia nós possamos estar examinando se tem alguma coisa que deve ser modificada em nossa vida. E se o Espírito Santo mostrar, que nós possamos deixar ser transformado por Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que possamos ter uma boa aula de escola bíblica dominical. Que Deus os abençoe. Amém.